A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 22 de outubro, o ano é 2016. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje vamos falar das singularidades do futebol português. Vamos fazer uma abordagem destacando a linguagem, o vocabulário, o modo de torcer, a organização, a imprensa esportiva, enfim, uma análise cultural e esportiva do futebol lusitano. E vamos contar também com o depoimento do jogador Lucas Farias, atleta brasileiro que está passando uma temporada no clube Estoril. Então, fique ligado para você conferir esse tema internacional que vai fazer você atravessar o Atlântico e aportar nos relvados, ou melhor, nos gramados portugueses. Aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. Hoje temos o desfalque mais uma vez do nosso querido Tuca Américo, mas temos um reforço de peso. Fábio Fleury, o nosso produtor da O Ar da Graça, vai falar também desse tema com um carinho especial que ele tem por Portugal e pelo futebol português. E claro, as presenças já tradicionais do Carlo Napolitano e do Zeca Marques. Começo cumprimentando você, Zeca, um abraço. Um abraço, obrigado. Eu me sinto até homenageado com o tema do programa de hoje. E imagino que vocês fizeram isso porque ontem eu completei 50 anos. Né? Poxa, parabéns. Meu aniversário, 21 de outubro. É que não chegou o convite, por isso que eu não... Não, mas não houve festa. É que não chegou a sessão de abraço, que eu ia dar um abraço no Zeca, não ia mandar. Tá escrito aqui, ó, dar um abraço no Zeca, ao invés de mandar, que ele está presente. Eu me sinto presenteado pelo programa, pelo diretor que está aqui presente, que ele é que sugeriu. E ele nem sabia que eu fazia aniversário, né? Pra você ver como ele foi intuitivo. Mas conheço muito bem sua cidadania portuguesa. Que beleza, hein? Parabéns, Zeca. Bom, a gente vai comentar com mais calma essas particularidades do futebol português mais pra frente. E eu acho que o tema da semana, e quero até os préstimos de um palmeirense advogado, que é o Carlo Napolitano, o tema da semana é o fato de a CBF ter acolhido uma denúncia do Tribunal Esportivo, é isso, Carlão? Não, foi uma reclamação do Fluminense, não é? Mas o termo jurídico que é acolher uma denúncia do Fluminense? Não foi uma denúncia. Do Tribunal Esportivo? Não foi especificamente uma denúncia, foi uma representação para anular a partida, mas foi o acolhimento do STJD. Mas o que eu acho estranho é o tribunal ter acolhido e a CBF ter aceitado antes que seja julgada a questão. A gente até comentou aqui, sim, e comentou com grande destaque, o gol que foi anulado, depois foi validado e depois voltou a ser anulado. O gol do Fluminense que daria um empate no jogo com o Flamengo. Eu acho absurda essa atitude da CBF, e aí não é porque eu quero que o Flamengo seja beneficiado ou o Palmeiras prejudicado, não é nada disso. Mas aí foi uma determinação do Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Então a decisão é da Justiça Esportiva, a CBF subordina ela. Pois é. Mas eu fico pensando por que o Fluminense é o clube que tem se notabilizado nos últimos anos no Brasil por ser o rei do tapetão. Até brincam no Rio de Janeiro que é o tapetense, né? Ele está sempre envolvido em embrólios jurídicos que envolvem ou o descenso de alguns, como é o caso da Portuguesa, ou o título para outros, né? Então eu queria saber o que você acha como advogado e como palmeirense. Então, eu acho que a grande discussão aí, a grande bronca dos flamenguistas com o Palmeiras é infundada. Eles têm que brigar com o irmãozinho deles lá, do Fluminense, né? Eu até mencionei com o Zeca que deveria ter uma nota de rodapé em toda a tabela do Campeonato Brasileiro desde 2014, né? Que Fluminense do Rio de Janeiro e Flamengo do Rio de Janeiro deviam estar disputando a Série D junto com a Portuguesa de São Paulo, né? E todo mundo se lembra o que aconteceu no final daquele campeonato. Eu até coloquei que o processo devia ser 171, né? Que é o estelionato no Código Penal. Então, o grande favorecido em todos nessas manobras jurídicas tem sido o Fluminense. E talvez possa ser agora também, porque vai depender muito do que acontecer no campeonato. Se o julgamento vai acontecer no dia 15 de novembro, como estão dizendo, o campeonato pode estar definido ou quase definido, né? Pensar que o Flamengo tem pedreiras nas próximas 3 rodadas, né? Enfrenta o Corinthians, então todos nós somos torcedores do Corinthians agora, o Corinthians ganha do Flamengo no Maracanã.
Depois ele enfrenta o Atlético Mineiro em Minas Gerais. E depois enfrenta o Botafogo, que está chegando próximo ao título. Não é? É a 5ª vitória essa semana do Botafogo e está numa ascendência. Então, se o Flamengo tropeçar nessas 3 rodadas, ele vai estar fora da disputa do título. Não é? E quem vai estar precisando de pontos para chegar até o G6 é o Fluminense. E se o Fluminense precisar de 3 pontinhos aí para atingir o G6, marca-se um novo jogo, o Flamengo vai estar desmotivado, perde o jogo, o Fluminense de novo entra no tapetão na Libertadores. Então eu acho que o Palmeiras acabou sendo, de certa forma, beneficiado. De forma indireta pelo Fluminense. De forma indireta pelo Fluminense. E no caso do Fluminense, eu fico me perguntando, se fosse um outro adversário, se ele teria tanto ímpeto e se a justiça desportiva seria tão célere para jogar algo em questão de 3 dias, no sentido de favorecer também o Fluminense. Será que se fosse um jogo que motivou todo o imbróglio, fosse um Fluminense e Chapecoense, você, Guilherme Dias, que tem uma predileção pelo Vasco, né? Você acha que o Fluminense teria tanto ímpeto de querer melar o campeonato? Possivelmente não, mas é o que chama atenção e deixa todo mundo comentando, falando a respeito desse tema, é justamente isso, né? O Fluminense há vários anos já vem tentado na justiça e tentando recorrer. O presidente do Fluminense disse que o Fluminense não gosta de tapetão, o Fluminense gosta apenas de cumprir, que a lei seja cumprida. Mas em relação aos jogos, e a marcação da arbitragem, fica claro que houve interferência externa. O próprio Globo Esporte, no domingo, faz uma reportagem lá, o Futebol Falado, com o uso de uma pessoa que faz leitura labial, e tem a interferência do inspetor. Não é? Então, acho que aí no jurídico, né, contra fatos não tem argumento. Então, que houve interferência externa, houve. Se não pode ter, o jogo tem que ser cancelado. Mas o relatório do árbitro, e depois eles devem ser ouvidos, né, o time de arbitragem e o delegado do jogo, eles asseguram que não houve interferência externa e que não houve um aviso de fora. Então eles são mentirosos, que dá até de ser feita a leitura labial. Não consta nos autos o texto de que eles assumam isso. Pode ser uma saída jurídica. Então, acho que vai ser muito difícil o Fluminense ter ganho de causa, mas é o que você disse, é capaz que o Flamengo recupere os 3 pontos, quando os 3 pontos já não vão nem ser importantes para o título já vai ter decidido. Mas veja só que interessante, essa ação do Fluminense abriu a brecha para que o Figueirense também reclamasse do Palmeiras e da arbitragem no jogo do último domingo em Florianópolis. Mas já perdeu. Então, mas veja, houve 3 lances que favoreceram o Palmeiras, né? Um deles, um pênalti não dado pro Figueirense. A bola do lateral. A bola sai para lateral. A lateral, a bola não entra em campo, ela quica fora, depois entra. Então é incorreto, deveria voltar ao lateral. E sai o gol do Palmeiras, que foi 2-0. Então o jogo poderia ficar 1-1 e em questão de segundos ele ficou 2-0 pro Palmeiras. Né? E obviamente depois o Palmeiras segurou, ficou 2-1 e segurou a vitória. Mas eu acho chato quando a arbitragem começa a ser protagonista no campeonato, que vinha tendo um tipo de competitividade pelo título, como há muito a gente não via. Né? E lamento que nessa reta final isso fique manchado. Só lembrando, né, as polêmicas de arbitragem, elas existem nesse Brasileirão, mas na noite da última quinta-feira o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, Ronaldo Piacente, ele decidiu anular a ação aí que poderia até impugnar o clássico Fla-Flu. Então, os 3 pontos da vitória foram devolvidos para a equipe do Flamengo na noite da última quinta-feira. Pois não, Zeca? E eu quero só também comentar a Copa do Brasil, que acabou classificando aí os semifinalistas na última quarta-feira, o fato de que 3 paulistas tenham caído fora, né? Corinthians, Santos e Palmeiras. E o que me chama a atenção é que muitos times entraram com time reserva, elenco reserva. Então olha que interessante, o Inter de Porto Alegre está mais preocupado em não cair, entrou com o time reserva. O time reserva do Inter conseguiu vencer o Santos e se classificar para a semifinal. O Santos que está na parte de cima da tabela. O Santos que é 3º, 4º colocado. Então eu diria para o Inter, né? Quem que é o técnico do Inter agora? Celso Roth. Eu diria, coloque o time reserva para fazer jogar o Brasileirão. Vai render. Então eu não consigo imaginar, olha como o calendário brasileiro é muito estapafúrdio, o calendário do futebol brasileiro. As equipes estão numa competição que dá vaga para Libertadores, né? O campeão tem vaga na Libertadores, e elas lá agora estão entrando com um time reserva para disputar um jogo de quartas de final. Não dá para entender. Eu acho que o futebol brasileiro está regular. Regular no sentido tudo abaixo de 5. Eu diria que está irregular. Não, regular porque eu dou nota abaixo de 5 em tudo. Questão público, renda, a qualidade do futebol está sofrível, arbitragem sofrível, e a imprensa esportiva também.
assistindo ao futebol outro dia pela televisão, eu falei assim, será que se eu abaixar o som vai ficar melhor? Porque você não vê a realidade do jogo que você está vendo. Eu vejo um time que nem o meu, por exemplo, o Corinthians. Você tem jogadores lá abaixo de um nível aceitável para uma equipe daquela, então nunca vai para frente, nunca vai ter um jogo bonito. Sentiu falta do Bruno Henrique esses meses? Olha, até isso está acontecendo. Você não estava assistindo um jogo narrado pelo Luiz Carlos Júnior, né? Olha, eu estava na ESPN, eu vi recentemente, o que me incomoda é eles quererem fazer daquele espetáculo algo espetacular, porque não é. Eu não consigo Alguns mais jogos assistir são jogo. deprimente. Eu não consigo mais assistir jogo no Sport TV com narração. Só eu não gostava do trabalho do Luiz Carlos Júnior. Ele berra, né? Ele fala alto, ele grita, ele narra tudo que aparece na tela. Então talvez ele tenha esquecido que ele está na televisão, ele devia voltar para o rádio, né? E ele me faz lembrar um programa, e talvez o Zeca lembre, o Fleury também, um programa do Jô Soares, no programa Vivo Gordo, que era um telejornal para pessoas mais ou menos surdas. Lembro. Né? E que o cidadão ficava gritando para passar notícia. Né? Hoje, quem quiser ver isso aí, pode ver Canal Viva. no Canal Viva, que tem os reprises. O Guilherme certamente não vai lembrar disso. Então ele berra, é irritante. Eu troco de canal. Teve um jogo que eu desliguei, eu abaixei o volume da televisão, zerei e só fiquei vendo a imagem, porque não dá para assistir. Por que o comentarista não pode falar que o jogo está ruim? Que as duas equipes estão péssimas? Eu acho deselegante pontuar jogador, o que o rádio faz, né? Algumas emissoras esportivas, você tem narradores que falam, o cara é um lixo, é horroroso. Isso eu também não acho legal, não preciso usar uma linguagem desse nível, mas você pode falar, olha, esse time está jogando mal porque tem esses 3 jogadores hoje, estão bem abaixo do nível. Eu vou dar só um exemplo, porque eu acho que eu não vou afetá-lo de jeito nenhum. O Fagner, do Corinthians, depois que ele foi convocado para a seleção, o futebol dele foi a um nível muito baixo, desatento. Eu acho que ele voltou à normalidade, né? Ou que seja. Então, você não vê um comentarista falando isso. A convocação para a seleção que foi algo fora da curva. E o que é legal, o que às vezes me anima é que também eu acho que às vezes eu não entendo nada de futebol, talvez não entenda mesmo, porque quando eu tô vendo, eu falo, nossa, esse jogador tá horroroso. Daí o comentarista fala que ele tá jogando bem. Mas essa eu falo, questão, meu Deus, então Fleury, eu vou parar de ver jogo. As televisões não podem depreciar o material que estão exibindo por causa dos patrocinadores e investidores, quer dizer. Mas um pouquinho de sinceridade ali, eu acho bem. que até nos aproximaria desse comentarista ou não, como você está falando, desse narrador que você não suporta mais. Mas eu também não Se gosto. eu tivesse um comentarista... Talvez agora com o Muricy Ramalho, né, que parece que vai ser contratado pela Globo para ser comentarista, e o Muricy tem a língua bem afiada, talvez seja mais interessante. Sai um pouquinho dessa... O Fleury citou agora há pouco em rádio, né? Que o pessoal costuma até ofender, às vezes, um pouco mais os atletas. Eu me lembrei agora... discordo. Não, eu também acho que tem que ter um limite. Mas eu me lembrei agora de um jogo que eu transmiti do Noroeste. Eu não vou lembrar qual era o adversário. Copa São Paulo de Juniores. Garotada, então, né? E às vezes a gente acaba perdendo a paciência, né? E lembro de uma jogada bem feita. O Noroeste precisando de um gol para classificação. A bola sobrou ali para o cidadão e ele mandou lá na escola, no Stella Machado, o chute foi muito mal feito. E aí você não precisa xingar o cara, falar, olha que lixo, que coisa horrorosa. Você simplesmente na narração, bola rolada, Zezinho bateu para fora. Nossa senhora, Zezinho, vai prestar um vestibular, menino, vai fazer um ETEC, vai... Aí eu acho já... É outra história. Pode ser desrespeitoso, mas é uma outra forma de você se manifestar. Agora não dá realmente... Para a gente assistir uma coisa, ter a compreensão de que o que está acontecendo ali não é legal e realmente ouvir, não, tá bom, tá ótimo, foi um bom jogo, foi disputado. Você quer fazer vestibular ou radialista? Melhor, já passei dessa fase já, poxa vida, Zeca. Mas eu também concordo com o Carlão, viu? Luiz Carlos Júnior, para mim, um dos piores na atualidade. E sabe outra, até eu dou como uma sugestão, né? As transmissões de TV, olha que coisa simples. Eu posso até estar sendo ingênuo demais, Carlão, e Zeca e Guilherme. Às vezes eu estou assistindo aos jogos e daí a mão na bola que teve agora aqui foi o time do Botafogo, né? Que teve um jogo que bateu na bola. Na televisão deu para perceber na hora que foi na mão. E os narradores ficaram, foi, não foi, foi, não foi. Se eles tivessem um
cara, um editor de TV, de imagem, eu vou usar o termo errado, um ombudsman, não é, mas um dedo duro, que seja, que tivesse atento na televisão. Um delator premiado? Um delator, justamente o que fizeram no campo lá do Flamengo e Fluminense, ele imediatamente falava pro narrador por um ponto. A TV mostrou, foi mão. Teve um outro lance que eu não estou lembrando, que os locutores ficaram 3, 4 minutos discutindo uma coisa que não era. E a TV mostrou 4, 5 vezes que não era. Mas aí era só, um cara, o editor de imagem falou assim, foi mão, foi bola fora, e eles não ficariam discutindo uma coisa como se eu estivesse no campo. Né? E na minha casa eu vi. Se não tiver polêmica, não tem programa esportivo. Não, mas a polêmica... A gente não está aí aqui falando, estamos falando de um acontecimento de uma semana já, né? E a gente está reproduzindo isso. Então acho que de alguma forma faz parte do futebol, faz parte do jogo, né? Faz parte do espetáculo, levantar essa questão, cultura levantar dúvida. Eu acho que faz parte. E se o Palmeiras for campeão e a diferença de pontos ali, Flamengo for pouco, menos de 3 pontos, os Flamenguistas vão falar o resto da vida isso, né? Como a turma do esporte fala. Vão começar a gravar DVD também. Então, por aí. Que nem o Inter. Olha, podem cancelar o jogo e jogar outras 3, 10 vezes. O time do Fluminense é ruim pra burro. O jogo contra o São Paulo na segunda-feira, meu Deus. A questão da escalação dos times reservas, né? Eu também é uma coisa que me incomoda. Eu acho que uma equipe profissional não pode se contentar em ter 11 jogadores, esses são meus 11 titulares. Eu acho que tem que ter uma equipe. Na Europa isso na Europa é comum, já foi esperado. Na Europa é comum. Você pode ter lá um time principal, né, que vai ser escalado nos jogos mais importantes. Mas no decorrer do campeonato isso pode mudar. Né? Então, pegando a escalação do time do Palmeiras na última quarta-feira, o time Palmeiras B, né, não deve nada a muitos times da Série A. O treinador Carlo Napolitano, o que faria, por exemplo, na situação no lugar do Celso Roth? Você tem lá um elenco limitado tecnicamente, seus melhores atletas... Mas peraí, limitado com o Alex jogando? Não, mas espera lá. Os melhores jogadores do Internacional, no caso Vitinho, Valdívia, todos eles poupados para os jogos decisivos do Brasileirão. O que você iria escolher? Brigar por um título e possivelmente ter que brigar até o fim ali para ser rebaixado ou escapar do rebaixamento? Ou você, vamos priorizar escapar do rebaixamento, deixa a Copa do Brasil para lá? Preferia um título e ser rebaixado ao mesmo tempo ou permanecer na divisão estava ótimo, Carlão? Acho que permanecer na divisão principal é a melhor opção. Melhor opção. Melhor opção. O Celso Roth foi nesse caminho, né? Mas eu não considero o time do Inter, que jogou na quarta-feira, um time ruim, é um time bom. Né? Pelo que eu me lembro, o Alex jogou. Né? Ele só jogou porque ele estaria suspenso para a rodada desse final de semana. No time do Palmeiras também, os jogadores que jogaram, que entraram jogando, não são jogadores ruins. Né? É que no jogo não estavam jogando. Barrios, Alione, Cleiton Xavier. Então eu não vejo isso. Então os times principais da Série A, eu acho que eles têm condições de ter 2 ou até 3 times no seu elenco para fazer os jogos. Eu acho que a nossa cultura no futebol é essa. Tem um time titular e qualquer mudança já é um problema. Né? Então você pode jogar e moldar a equipe conforme o campeonato. Né? Eu vou brincar com você, Napolitano. Para mim, a maioria dos times joga com o time reserva e de vez em quando botam os titulares. O nível tá mais ou menos mas por aí. Mas é o que tem, Zé. É o que tem, a Fleury. Por exemplo, o time a própria declaração do Cuca. Eu fiz uma opção. Né? Tem menos de um ano que o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil. O Palmeiras é o atual campeão. Só que tem 22 anos que o Palmeiras é campeão brasileiro. Então nós vamos lutar pelo outro. Né? Eu achei até sensato e justificou. Eu acho que o palmeirense entendeu isso. Né? Hoje, talvez o mais importante é ganhar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil para nós é arroz de festa, né? 2014, 2012, 2015. Então, nós vamos ganhar ano que vem de novo. Então melhor priorizar o Brasileirão. Este é o confiante Carlo Napolitano. E só uma coisa, o que eu acho legal é ver os novos talentos jogando. Coisa que no meu time é difícil de colocar em alguém que foi campeão, né, paulista de júniores, alguém do às vezes o Léo Príncipe, às vezes. É tão gostoso você, e você tem mais tolerância, você tem mais esperança, né? Eu acho muito bacana quando entra alguém do time de baixo e ainda mais jovem. Qual que é o seu time? O Corinthians. Eu gosto do Léo Príncipe, gosto do Guilherme Arana, quero ver o Isaac jogar. O menino centroavante foi contratado para ficar só treinando.
Parece que vai embora no final do ano e não vai ter oportunidade. Então, pô, é tão gostoso ver esses jovens, né? Imagina, eles marcam um gol que nem aconteceu com o Marcial. Na estreia dele no ano passado com o Fluminense, ele marcou um gol, não deu continuidade, se machucou, foi pro Cruzeiro, voltou. Eu não vou me lembrar o nome dele, mas entrou um menino de São Paulo no jogo de segunda-feira contra o Fluminense. É David Neres, é isso? David Neres, justamente. Jogou muito bem. Jogou muito bem, chamou a responsabilidade. Então, às vezes, se você recorrer para as categorias de base, é uma opção bacana mesmo. E tem muito técnico medroso também por aí que não gosta de trabalhar com essa garotada, né? E a torcida pede, né? A torcida sempre joga ao lado do estreante. Então, pro espetáculo é interessante também. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, Carlo Napolitano. Qual o seu tópico ou tópicos para essa semana? Acho que são só 2 comentários do esporte regional, né? Uma notícia que eu li na última quinta-feira no Jornal da Cidade, que o bauruense Richard Leutz, acho que é assim que fala o sobrenome dele, da Associação Garra do Tigre, ele conquistou 2 medalhas de prata num torneio na China. A gente precisava ter o Tuca aqui para ler em chinês, inglês, sei lá, o nome do campeonato é Jiangsu China International Shaolin Wushu Festival. É justamente isso, foi bem, isso aí. É isso. Mas precisava o Tuca aqui, que está em. A gente falou que eles não estariam no programa, está em Guayaquil, fazendo uma. É difícil falar o nome do torneio, imagina ganhar, né? Parabéns. Não, o cara ganhou, ele ganhou 2 medalhas. O Richard eu conheço, ele é instrutor também de Pilates na academia onde eu faço, é uma pessoa boníssima, gente fina. Aí ele, pelo que eu li na reportagem que foi colocado no Jornal da Cidade, ele deixou de ganhar medalha de ouro por 0,01 ponto. Então ele sempre tem ido nesses torneios na China e sempre tem conquistado medalhas. Então, parabéns aí, um abraço pro Richard e chamar o Tuca de volta para ele poder ler esses nomes aqui em chinês ou coisa parecida. Alô, Tuca Américo, por favor. E o segundo destaque, hoje, final da tarde, começo da noite, começa a fase final, as partidas finais do campeonato de basquete, do Campeonato Paulista de Basquete, entre o Bauru Gossil e o Mogi das Cruzes. Né? Estaremos nessa. A última final que o Bauru disputou, eu encontrei o Carlão lá em Marília. E perdemos, né? Não, aquele jogo ganhamos, perdemos a série. É verdade. Né? Então hoje no Panela, o primeiro jogo da série, entre o Gossil e o Mogi, e Bauru se reencontrando aí com o Guerrinha. Guerrinha e com o Larry Taylor. Aliás, essa semana o Guerrinha, até nos microfones aí do Jornada Esportiva da Rádio Auriverde, quando indagado qual seria o sentimento de reencontrar Bauru, né? Ele que é realmente uma pessoa que tem um nome marcado, registrado na história, e ele disse abertamente, quem criou o time fui eu fui roupeiro no começo, fui treinador, ajudei de todas as formas, se hoje o time está aí, o mérito é meu. E não caiu muito bem o pessoal da diretoria do Bauru Basquete, o pessoal não gostou do depoimento, achou que o Guerrinha foi um pouquinho arrogante nesse sentido, e um ingrediente extra aí para essa decisão, Bauru e Mogi das Cruzes, hoje 6h30 da tarde. E também um aplauso para o time de vôlei, que chegou à semifinal, não passou pelo Pinheiros, mas jogou bem, e a expectativa é que para o próximo campeonato a gente assista a bons jogos aqui em Bauru, né, com casa cheia no Panelão. Aplausos pela campanha, mas uma vaia no último jogo, né, porque levou 4-0, podemos colocar assim, na última partida mesmo contra o Pinheiros, esperava um pouquinho mais dessas garotas, dessas meninas que realmente decepcionaram, pelo menos na última partida, né, mas a história do Bauru Basquete é AG e DG, é isso? Antes de Guerrinha, segundo o Jorge Guerra, é mais ou menos por aí. Hoje eu tenho a impressão que ele vai ter uma recepção um pouquinho diferente. Então, lá mas ele tem certa razão no que ele diz. Eu acho que ele foi responsável, sim, pela tem mais o jeito dele. Do Bauru nos últimos anos, o retorno do basquete. Eu concordo, ele tem os méritos, o Carlão, mas o jeito que ele se expressa. O desabafo. E ele já saiu daqui, dizem, né? Que ele já deixou o Bauru na época, justamente pelo jeito dele, o grupo já não estava mais na mão dele, pela forma infeliz que ele se expressa muitas vezes, né? Então, eu acho que ele não perdeu isso ainda, esse jeito, e possivelmente não vai perder a característica dele. Ele é muito polêmico, né? E não é todo mundo que ele vai agradar, evidentemente. Agora, Bauru, vencendo o jogo de hoje, vai jogar o time de Mogi contra a parede, porque Mogi todo ano a mesma história. Chega, é favorito, mas na hora H acaba perdendo o título. Vamos saber aí ao longo da semana se dessa vez vai ser diferente.
Vamos agora para o tema da semana. Vamos apresentar as singularidades e as curiosidades do futebol português. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. A pesquisa histórica ensina que o futebol português nasceu em 1888, introduzido por Guilherme Pinto Basto. E o primeiro jogo ocorreu em 1889. Porém, alguns historiadores interpretam que o futebol lusitano nasceu antes, em 1875, na freguesia de Camacha, na Ilha da Madeira, e foi organizado por Harry Hilton, jovem inglês que residia na Madeira. No Brasil, o futebol nasceu em 1894 e foi introduzido por Charles Miller, que trouxe da Inglaterra material esportivo adequado e um livro de regras. Em 1900, o Brasil já tinha mais de 60 clubes de futebol. O primeiro jogo entre portugueses e brasileiros aconteceu em 1913. Uma equipe de Lisboa visitou o Rio de Janeiro e enfrentou o time do Botafogo. É hora de passar a bola para o nosso amigo Zeca Marques, cidadão brasileiro e português, torcedor da Portuguesa de Desportos e do Benfica. E na mesa seguimos com o Carlo Napolitano e contamos também com a presença hoje do nosso produtor Fábio Fleury, torcedor do Porto, simpatizante pelo menos do Porto, né? Vai participar desta tertúlia. Zeca Marques, quais as suas primeiras observações a respeito aí do futebol português? Bom, caro Guilherme, você fez aí um registro histórico de como teria começado o futebol em Portugal e no Brasil. Eu só queria pontuar que algumas pesquisas, especialmente no Brasil, que colocam em xeque essa versão oficial de que o Charles Miller teria voltado à Inglaterra com uma bola, um par de chuteiras e um livro de regras, e ele tendo sido o introdutor do futebol aqui no nosso país. Há registros de jogos ou de práticas futebolísticas em diferentes lugares do território nacional. Alguns já disseram que em Itu havia uma prática num colégio de jesuítas, outros dizem que no Rio de Janeiro houve um jogo também de futebol. Então, eu só queria pontuar que há divergência, né? Não há... Agora, interessa para um discurso oficial que seja um inglês que tenha vindo e tenha trazido a prática para o país. Em Portugal também, muitos dizem que na região onde hoje fica ali Carcavelos, é onde teria acontecido a primeira disputa de futebol em Portugal. Carcavelos é uma praia que fica ali entre Cascais e Lisboa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque temos um entrevistado que joga no Estoril Praia, que fica ali nessa zona que diríamos que faz parte da Grande Lisboa. Mas você falou que o Fleury torce para o Porto. O Carlos Napolitano, qual que é o seu clube de predileção em Portugal? Eu não tenho, Zeca. Sinceramente, talvez é o Sporting pelas cores, né? Que é verde e branco. Então você veja que a mesa aqui está bem representada. Os três grandes clubes de Portugal, que são o Benfica, o Porto e o Sporting, cada um aqui. Dois que não sabem muito bem se gostam ou se não gostam. E eu que sou apaixonadíssimo pelo Benfica. Apaixonado a ponto de passar mal quando o Benfica perde. Até porque o meu outro clube que você citou, a Portuguesa, talvez eu deixe de existir em breve. Então é capaz que eu fique só com uma paixão clubística na minha vida. Zeca, você não perguntou qual clube português eu gosto. Ah, é verdade. Qual é o clube português que você gosta, Guilherme Dias? Estoril Praia. O único time do universo que aceitou o convite do Noroeste para comemorar os 100 anos do clube. É que então, passei a gostar do Estoril. Você tem uma ligação claro afetiva. Claro que é brincadeira, né? Mas de fato aconteceu esse jogo. Foi realizado em 2010. Você tem uma ligação afetiva porque você, por acaso, locutou esse jogo? Trabalhei nesse jogo, transmissão de Noroeste 1, Estoril 2. Claro que eu fiz uma brincadeira, mas na época o Estoril Praia estava fazendo uma série de amistosos aqui no Brasil, né, em 2010, ano do centenário do Noroeste, e aconteceu esse amistoso no estádio Alfredo de Castilho. O Estoril Praia é um clube, a gente pode dizer que é um clube empresa, assim como o Desportivo Brasil, sim. Que eliminou o 15 de Jaú recentemente aqui no acesso para a Série A3. O Estoril Praia, ele tem um presidente brasileiro, um técnico brasileiro, tem aí uma dezena de jogadores brasileiros, é uma espécie de trampolim para o mercado europeu, para as outras ligas europeias, e é um clube pelo qual, desculpa, eu não tenho a menor simpatia. Eu fui ver um jogo do Estoril Praia no Estoril, no estado do Estoril contra o Marítimo, e até a torcida organizada parece que é de aluguel. Ela fica com aquele comportamentozinho assim muito asséptico, e parece que é aquele tipo de torcida paga
que o empresário está pagando para que tenha público e que tenha alguns cânticos iguais às outras claques, as outras organizadas em Portugal. Se a gente puxasse então para o futebol brasileiro, seria aí uma espécie de Red Bull, que não tem torcida, seria um Red Bull, Audax. Mas aí tem uma diferença, o Estoril Praia é um clube tradicional da região. Ele é tradicionalíssimo, ele foi fundado na década de 30, salvo engano. Eu vou defender aqui então o Estoril. O nome já é bonito, é Grupo Desportivo Estoril Praia. Então, mas ele É de 1939. 39. A camisa amarela são os canarinhos. É um clube tradicional, só que ele agora tem a parte do futebol arrendada para esse grupo de empresários brasileiros, né? Em outros clubes também existem empresários que arrendam espaços, mas aqui é uma coisa mais deliberada. Mas o Fleury parece que fez uma grande pesquisa para esta parte do programa, e nós vamos falar aqui de léxico do futebol português, é isso, Sim, Fleury? vocabulário. Não, é que eu imagino o nosso ouvinte, né, indo para Portugal, daí ele tá no hotel e quer ouvir no rádio um jogo de futebol. Vai ter dificuldade? Um Porto e Benfica. Daí alguns termos, já começar pelo sotaque português, pela velocidade da fala, né? Entonação e tal, já vai ser complicado. Mas o vocabulário, os termos são bem diferentes. Mas o Zeca é especialista, pois morou em Portugal por um bom tempo, assistiu a vários jogos do Benfica. Ouviu várias transmissões no rádio? Várias transmissões no rádio, então ele é o nosso tradutor. Não, Não é napolitano? Opa, vamos fazer algumas perguntas aqui pro Zé. Vocês podem fazer as perguntas, mas eu faço uma primeira pergunta. O Júlio César, goleiro da seleção brasileira, que disputou a última Copa, ele joga no Benfica hoje. E eu gostaria de oferecer uma camisola do Júlio César ao Guilherme Dias. Eu não quero, muito Você obrigado. não quer uma camisola do Júlio César? Uma camisola do Júlio César. Bom, a camisola não é a veste feminina que mulheres normalmente usam para dormir. A camisola em Portugal é uma camisa do clube. Eu ia presenteá-lo com a camisa que o Júlio César usa no Benfica de Portugal. É que, na verdade, eu preferia a camisola dele nos tempos da Inter de Milão, meu clube na Itália, tá certo? Mas agradeço. Mas há muitas particularidades, então às vezes soa estranho para o ouvinte brasileiro. No Diga, começo Fleury. do texto do Guilherme, eu coloquei a palavra relvado, que é gramado, já é bem diferente. A relva é a grama, o relvado é o gramado. A bola é a equipe. Equipa. Equipa em vez de equipe. A torcida. A torcida, se for o torcedor comum, é um adepto do Benfica, adepto do Porto. Se for torcida organizada, as nossas organizadas, aí é uma claque. A claque do Benfica, a claque do Porto. Certo, e se o Porto marcar vários golos no Benfica, os jogadores vão brigar no balneário? Bom, primeiro que isso, eu fico muito chateado quando o Porto marca muitos golos. E aliás é golo, não é gol, no Benfica. O balneário é o que a gente chama de vestiário. Então, às vezes a gente diz, aquele time está com problemas de balneário. Problemas de relacionamento, é uma metáfora, não. Aliás, uma metonímia, né? O todo pela parte, a parte pelo todo, dizendo que é um problema de relacionamento dentro do elenco. E os jogadores são jogadores de balneário, são aqueles líderes do time que conseguem mitigar um pouco as tensões internas. O Guilherme Dias é locutor de futebol, narrador, né, aqui da Auriverde. Acho que você teria dificuldade lá para fazer. Eu tenho certeza. Por exemplo, o impedimento lá é alegado fora de jogo. O impedimento é o fora de jogo, o alegado fora de jogo, eles estão alegando que houve um fora de jogo, é o impedimento. O offside. Então seria alegado fora de jogo, tudo isso então, se falar só fora de jogo... Não, dá para falar só fora de jogo. Tá certo. Então seria mais simples, né? Vem Bruno César trazendo pela esquerda, enfiou a bola na frente pro André, tá fora de jogo, pronto. Fora de jogo. Então ficou fácil, então. Ficou fácil. Então vamos lá, a receita do jogo. A receita é a renda, né? Que o clube não é o que o técnico tem que ter para ganhar o jogo? Não. Não é a receita? E o técnico, na verdade, é o mister. Escanteio. Escanteio é um tiro de canto ou simplesmente um canto. Eu jurava que era tiro de esquina. Não sei porquê. Tiro de canto. E tempos atrás era o corner. O meu pai que veio para o Brasil em 59... Ele também falava corner, né? Mas o meu pai que veio para o Brasil em 59, ele traz termos do que ele ouvia das transmissões radiofônicas em Portugal, todas elas cheias de anglicismos. Então era o corner, era o Ralf. O Ralf não é o jogador que atua no Corinthians. O Ralf era com H, o Alf. Que é o quarto zagueiro. Meio tempo. O quarto zagueiro. É o Ralf quarterback. Exatamente. O Ralf quarterback. Então, o liner, que seria o bandeirinha. Aliás, como é que é o bandeirinha, o assistente, árbitro assistente? Fiscal de linha. Fiscal de linha. Então, o fiscal de linha é quem marca o fora de jogo, Guilherme Dias.
Até o Tá goalkeeper certo. aqui também usava. Não... Goalkeeper também se usava no Brasil, e vejam, goalkeeper, a tradução mais próxima de goalkeeper é aquele que mantém o gol, né? Em Portugal é o guarda-redes. É o guarda-redes. Falando Então, o Júlio César é o guarda-redes que queria lhe dar a camisola e você não quis a camisola do guarda-redes do Benfica. Tá certo. E o comportamento da torcida, Zeca? Um xingamento, por exemplo, o nosso fiscal de linha lá é muito xingado. Bom, aí tem uma questão que eu acho interessante, que aqui no Brasil, o torcedor comum, que não pertence à organizada, quando vai ao estádio, ele costuma mimetizar, ele costuma imitar, ele costuma comportar-se como a organizada faz, com os cânticos, as coreografias, os xingamentos. E em Portugal é uma distinção muito clara. O torcedor organizado é uma coisa, tem um comportamento. O torcedor comum não tem nada a ver com esse torcedor organizado. E muitas vezes, quando o clube não está em boa fase, há até uma cisão entre esses dois tipos de torcer, né? O organizado quer protestar, às vezes quer pegar no pé do treinador, do mister, do jogador, e a torcida comum, que na verdade é a maioria, ela tem outro tipo de comportamento. Então vejam só, no ano passado eu fui ver o último jogo do campeonato português, 2014-2015, no Estádio da Luz. O Benfica já era campeão, tinha ganhado com uma rodada de antecedência. E a tônica do jogo era, se o Jonas, o atacante brasileiro, jogou no Grêmio, Portuguesa, né? Se ele seria o artilheiro do campeonato, ele precisava marcar 3 gols para passar o Jackson Martinez e ficar com a artilharia do campeonato. Ele fez um gol, precisava de 1 para empatar e 2 para passar à frente. E aí no segundo tempo há um gol que o Jonas faz que é anulado pelo bandeirinha, pelo fiscal de linha. E os monitores dos camarotes mostraram que o gol foi irregular, foi legal, né? E aí aquilo se espalhou pela torcida, todo mundo começou a relatar, o rádio também disse que o gol foi legal. E aí o coro do estádio inteiro, vocês imaginam qual foi, não? Para ofender ou para protestar contra o Bandeira? Não faço ideia. Aqui no Brasil seria aquele xingamento clássico que coloca em xeque a honra da progenitora do... Homenageando a do mãe. assistente, exatamente. Pois é. O coro que se ouviu nos Estádio da Luz foi palhaço, palhaço. Então essa é a grande ofensa contra o assistente, porque o Jonas ficou sem artilharia do campeonato. Portugueses são educados. O Napolitano tem uma grande experiência no futebol português. Um jogo. Você tinha um jogo com o Zeca, tava eu, o Zeca e o Você Jefferson, também ouviu o colega. palhaço ou não? Não, mas o que o Zeca colocou é de fato isso aí. A gente chegou na nossa cadeira já comprada, reservada, marcada. Assistimos o jogo na lateral do campo, sentados, com uma belíssima visão no estádio muito bonito. E, de fato, a torcida ficava no outro andar a torcida organizada. Não, era o mesmo piso, mas um setor completamente oposto. Mas não o tinha oposto acesso. mais acima. E a impressão é que eles ficavam um pouco mais acima, não no mesmo nível que a gente estava. E, de fato, os torcedores das organizadas cantavam os cânticos, gritavam, pulavam, e o resto da torcida sentado, né? Muitos senhores, senhoras, né? Acho que o português lá em Portugal a idade das pessoas é uma idade um pouco mais avançada, uma sociedade que tem uma faixa etária maior do que a nossa, mais idosa. Então, com muito respeito, assim, e bem legal de se ver, diferentemente desses jogos no Brasil. Eu tive uma experiência pessoal um pouco negativa, porque os primeiros jogos que eu fui ver em Portugal, eu tinha um comportamento próprio do que a gente tem aqui no Brasil, né? Então era xingamentos de qualquer ordem, qualquer tipo, e eu percebia quando eu ficava nas torcidas que não eram as organizadas, eram os adeptos comuns, eu percebia que aquilo me incomodava. Então o xingamento com palavras de baixo calão, os palavrões nossos comuns de estádio, eles não eram bem vistos pelas pessoas que estavam do meu lado. Eles ficavam olhando, quem que é esse mal educado, né? Agora, na organizada, eu vi jogos na claque do Benfica, do Sport e do Porto, porque eu fiz um trabalho quase que etnográfico com a minha tutora lá em Portugal, que era a professora Salomé Marivolt. Ela tem um trabalho com torcidas organizadas em Portugal, né? Então ela conseguiu uma credencial que nos deu acesso a ver jogos infiltrados nas torcidas organizadas do Benfica, do Porto e do Sporting. E ali é um show de horrores. Ali é típico do que acontece em qualquer organizada aqui do Brasil. Perfeito, eu vou narrar aqui a minha experiência. Eu tenho 2 jogos, né? Só vi 2 jogos, um do Porto, né, em 2012, no Estádio do Dragão, que a gente vai de metrô do centro e desce na porta a 20 metros, quer dizer, a mobilidade, a facilidade de transporte sensacional. O estádio bonito, a torcida
animada, não tão barulhenta que nem a brasileira, gramado, tudo Relvado. perfeito, relvado, né? E muito interessante. E também fui ver, obrigado, um jogo do Benfica, que eu estava com o Zeca Marques, daí ele comprou o ingresso para mim. Jogo da Liga Europa, Benfica e Alkmaar da Holanda. Mas que foi muito interessante porque o estádio também belíssimo, transporte, deu para eu participar mais até do cotidiano, dos hábitos, né, dos adeptos, dos torcedores. Antes de entrar no jogo, a gente parou numa barraquinha, como é que se fala? O que nós temos aqui em Bauru, na Praça da Paz, aqueles trailers, em Portugal, são as roulottes. E o que mais se vende nas roulottes é o prego no pão, que é um sanduíche de carne de vaca no pão, e prego porque havia a tradição de que aquela carne era muito dura, então você martelava a carne com um martelo de bife para que ela amolecesse, então por isso prego no pão. E aquilo que fascinou o Fleury, que ele passou a comer todos os dias, não só nas roulottes, mas nos restaurantes e nos bares, que são as bifanas. O que seria a bifana? É um sanduíche de carne de porco. Ela é feita numa panela muito grande, com um molho que eu não sei dizer o segredo, um pouco picante. E é só o pão francês aberto, você pega aquele pedaço de carne... Que lá não é pão francês, né? É pão português. Pão português. E joga e molha o pão com molho e... tem um sabor, é muito simples, mas muito gostoso. O Fleury tá com uma cara de que já improvisou uma bifana aqui em Bauru, já não deu apartamento certo. dele. Infelizmente não deu certo. Mas daí, só caminhando, saindo... Tem um jeito de ser comendo do reino, aquele tempero, aquele é bem... Ela é picante. E daí, nesse dia, depois de comer a bifana em frente ao Estádio da Luz, quase chegando, né, para entrar, o Zeca falou assim, você não vai comprar um cachecol de lembrança? Daí eu pergunto, Zeca, essa história do cachecol na Europa, essa tradição, como que é em Portugal também? Aquilo que a gente vê nos nossos jogos, que são as pessoas levarem as camisas do clube, o que acontece lá? Lá não é tão comum usar a camisa, até por causa do clima. Então muita gente leva casaco e o cachecol é uma peça de indumentária que serve para aquecer no frio, no outono, no inverno europeu. E ao mesmo tempo, quando o jogo começa, toca-se o hino do clube, do time mandante. E a tradição é que os torcedores erguem os cachecóis, ficam os cachecóis erguidos, formando uma moldura humana muito bonita, né? Isso acontece inclusive nos jogos da seleção de Portugal. Eu acho que na última Eurocopa muitos de nós pudemos ter visto que quando se executava o hino nacional português, os adeptos portugueses levantavam os cachecóis. Então a prática em Portugal não é de levar a bandeira para o jogo, né? Até porque só as organizadas podem ter acesso com bandeiras. E ninguém leva bandeirinha de mão, o que é comum levar é o cachecol. E outra curiosidade, né, Zeca, Napolitano e Guilherme, do futebol português, são os brasileiros, né? Que há anos, né, estão... tomando conta do mercado português. O Zeca mencionou dois, né? O Júlio César, né, que deu a camisola pro Guilherme. Que é o Guilherme recusou. E o Guilherme recusou e o Jonas, que é o centroavante. Tem bastante, e o atual capitão do Benfica, que já está lá há 11 anos, é o Luizão. Né, que jogou no Cruzeiro aqui. Ele é o maior capitão do Benfica em termos de jogos, Zeca? Porque ele ia bater o recorde, não ia? Boa pergunta. Eu acho que ele é o jogador que mais vezes atuou como capitão do Benfica, mas é um dado a ser checado. Eu acho que eu li alguma coisa que ele ia bater o recorde. Porque ele está há 10 anos lá, não é capitão há 10 anos, mas já pelo menos há 6, 7 anos ele é capitão do Benfica. E como prometido, a gente vai ouvir agora, né, em instantes, o Pepa vai colocar pra gente o jogador Lucas Farias, né, que é um jogador do São Paulo, que está emprestado para o Estoril. Ele vai falar com alguns detalhes, né, como que está a experiência dele lá em terras portuguesas, né? Mas só que antes eu vou dar um dado aqui numérico, só para vocês terem a ideia do tamanho, né? Na temporada 2016-2017, são 117 atletas brasileiros distribuídos em 18 times portugueses, né? O Estoril do Lucas Farias, que a gente vai ouvir, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jogadores brasileiros. O Zeca já explicou, né, que o Estoril tem mão brasileira e mão também, né, comercial, né? Mas... dá para formar 10 times de brasileiro. Então, mas só que as outras equipes também, o Arouca tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E tem um só que não tem nenhum brasileiro. Quem acerta? É o Belenenses.
Belenense. Zé Camargo sabe tudo. Acertou na mosca, Rápido, Zé. hein? Belenense também de Lisboa. Agora, Fleury, é interessante que a presença de brasileiros lá é marcante, já há pelo menos uns 30 anos, mas nos últimos anos também passou a ser muito frequente os outros sul-americanos. Então, o Benfica está repleto de jogadores da Argentina, o Porto se notabilizou por contratar Colômbia. vários jogadores da Colômbia, o Rames Rodrigues está no Real Madrid, o Jackson Martínez, que eu já citei, né? E jogadores também uruguaios. Então, o mercado dos sul-americanos e brasileiros em Portugal é muito forte. Só o Marítimo da Ilha da Madeira tem 11 brasileiros também. Legal, vamos então ouvir o Lucas Farias? Tá no Vamos ponto lá. aí, Pepa? Vamos ouvir então o Lucas Farias, jogador do Estoril Praia. Então, eu cheguei em janeiro desse ano aqui em Portugal, vim emprestado pelo São Paulo com um contrato de 1 ano e meio. A minha adaptação aqui foi relativamente tranquila. Cheguei já no meio da época, né? Porque a temporada aqui é de julho até maio, portanto eu já cheguei faltando 4 meses para acabar a temporada. Então eu cheguei aqui sem ritmo de treino, de jogo. Então demorei mais ou menos umas 2, 3 semaninhas para entrar em ritmo, em forma. Aqui o jogo é muito diferente relacionado ao Brasil, e acredito que a outros países também. O jogo é muito dinâmico e é muito mais corrido do que no Brasil. Acredito eu que é muito mais físico também. No Brasil, acredito que os times deixam a parte de improviso, de leitura de jogo mais evidente. E aqui é mais a parte física, mais a parte tática. Então é natural que tenha um tempo até a gente entender e se adaptar ao jogo daqui. Mas acredito eu que até por a língua ser a mesma e ter bastante brasileiro no clube, isso vem facilitando para que eu possa desempenhar tranquilamente o meu futebol. Gosto do país, o país é tranquilo, moro numa cidade turística, moro perto de Lisboa, aqui é bem tranquilo. Então estou feliz, estou bem e espero continuar assim, né, nessa evolução, nessa pegada, para que as coisas possam continuar a fluir. Essas foram as palavras do Lucas Faria, jogador do Estoril, emprestado pelo São Paulo, de 22 anos, lateral direito. Tava bem tranquilo dando a entrevista pra você, né, Fleury? Lá em Portugal, pelo jeito, ele tá vivendo numa cidade muito boa que é Lisboa, né, Zé? Sabe que ele tinha comido umas bifanas antes da entrevista? E a questão do futebol, que ele fala da comparação técnica, tática, física. Eu acho que eu não vejo o jogo tão acelerado assim comparado com o Brasil. Eu acho que é um jogo mais físico, isso sim. Tem uma questão de pré-temporada, de cuidado físico. Agora, também não se compara com o que a gente vê nas ligas inglesa, alemã, italiana. O jogo de Portugal, até pela muita presença dos sul-americanos, é um jogo um pouco mais cadenciado e não tão distinto assim do que a gente vê no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, como a gente comentou no começo do programa, está num nível um pouco abaixo da média, né? Nós não temos grandes elencos e grandes jogadores aqui, salvo algumas exceções. E então a equipe aqui do Observatório agradece o Lucas Farias, né, para sua participação e ótimo futuro para ele em Portugal e na volta aqui para o Brasil. Eu tenho uma historinha para contar de Portugal, Guilherme, de rádio, você como locutor de rádio. Em 2011 eu estava ouvindo pelo rádio, na casa de um amigo, um jogo quase da final, Zeca. Não sei se você vai lembrar que o Porto foi jogar no Benfica e acabou ganhando de 2-0 e levou a taça. Para você lembrar melhor, acabou o jogo na comemoração do time do Porto no estádio, né? O Porto foi campeão e estava comemorando o Estado da Luz. Do Estado da Luz, eles ligaram a água do gramado. Então o esguicho que molha o relvado. Expulsou todo mundo, porque a torcida tinha invadido o gramado para comemorar no final. Era frio? Era. Essa pergunta é interessante. Devia ser abril, maio, não era? Maio. Mas tava friozinho já. Mas o detalhe não é esse. O detalhe é o seguinte, eu estava ouvindo no rádio, né? E os torcedores nas outras casas vendo televisão, a gente não estava assistindo televisão, daí entra uma propaganda no meio da narração. Uma propaganda, duas, no meio, entre uma e outra, começa a gritar gol, gol, gol. Foi gol do Porto e eu não ouvi porque na rádio tava a propaganda. Acabou a propaganda, o cara gritou gol, só que o gol já tinha acontecido há 1 minuto. Então,
é bem diferente essa estratégia de rádio, de transmissão lá, embora os locutores sejam bem interessantes, também são que nem os nossos, bem rápidos, né? Bem expressivos, né? Mas essa estratégia de botar comercial, eu espero que tenha acabado. E eles esticam um grito de gol ou golo se repete? Você não lembra que quando o Portugal ganhou a Eurocopa, nós colocamos aqui o Nuno Matos da Antena 1? Foi um gol, aquele gol foi extremamente especial, né? Pode ter tido até eu diria que as rádios que transmitem futebol hoje, elas passaram a copiar um pouco o estilo do modo brasileiro de transmitir jogo. Porque antigamente era um pouco mais sóbrio. Né? E também eles não esticam tanto o grito de gol. Né? Mas é uma locução muito semelhante. Legal. Bom, pra gente encerrar então, Fleury, você queria falar mais alguma coisa a respeito da imprensa? Eu queria que o Zeca comentasse, né? Aqui no Brasil a gente tem hoje de jornal específico de futebol o Lance, né? Lá em Portugal temos 3, Zeca. Olha, o Lance existe no impresso ainda? Existe. Portugal tem 3 jornais impressos. A Bola é tido como o jornal de maior tiragem em Portugal. Posso te ajudando? Pois não. De 1944. A Bola de 1954, aí temos o Jornal Record, que foi fundado um pouco tempo depois. 1949. 49, e o último deles que é o Jogo, que é o Jornal do Porto, que é de 1985. E o interessante é que o Jogo está muito associado ao Futebol Clube do Porto, é um jornal do Porto. O Record tem essa mitologia de que está muito associado ao Sporting, e o A Bola está muito associado ao Benfica. Então seria uma espécie de porta-vozes não oficiais dos 3 grandes em Portugal. E só para atualizar, na minha pesquisa que eu fiz sobre o futebol português, um site me ajudou muito, que é o Mais Futebol, que é muito forte, né? Pelo que eu percebi, é muito bem construído. Só para a gente fechar, eu sei que você está falando de jornal, mas para quem mora aqui no Brasil e gosta de acompanhar o Campeonato Português, até a última temporada, transmissões do canal Sport TV. Sport TV e ESPN. E agora no Band Esportes e também Esporte Interativo. Porque eu acompanhava na última quarta-feira Barcelona e Manchester City pelo canal Esporte Interativo, EIMAX, né, no caso, e eles anunciaram 3 ou 4 jogos para esse final de semana do Campeonato Português. As 2 primeiras rodadas não tiveram transmissão para o Brasil, aí o Band Esportes pegou o vácuo porque a Sport TV e a ESPN não quiseram renovar o contrato. E agora é uma novidade para mim, não saber que o Esporte Interativo também tinha feito o contrato. Acho que é bom, porque é o atual campeão europeu. O futebol português é o atual campeão europeu. Legal, fica então aí a dica. E só para encerrar, Guilherme, você ouvinte que for para Portugal, vá assistir um jogo do Porto que merece. E procure o Fleury antes, que ele vai dar umas dicas também, o nosso querido Zé Camargo. E se der, assista o Benfica. Tá certo. Você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço é observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias, comentários de Zeca Marques, Carlo Napolitano e também hoje o nosso querido Fábio Fleury. Equipe de reportagem com Heitor Facini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti, Adriele Silva, Leonardo Del Sante, André Magalhães e Gustavo Lustosa. Direção, Fábio Fleury. Produção técnica, Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.